desnecessário. Hoje em dia as empresas estão cortando enxugando. Na minha empresa, por exemplo, lá totalmente sem hierarquia, Pois é. Não, se olhar o nosso organograma hoje em dia, ele tá bem flat, cara. Tá bem flat. Hoje a gente tem um presidente, um vice-presidente, 3 diretores principais, que sou eu fico com nacional de membership e comercial também, acaba ficando comigo, nacional de relacionamento e atendimento ao cliente e regional de São Paulo. Então tem essas 3 diretorias, tem o Luiz que é eventos, conteúdo, negócios internacionais e Brasília. Então, assim, 4 coisas para fazer. Tem mais alguma? Conteúdo, eventos, não é isso. Projetos especiais. E tem o Manuel que é jurídico, financeiro e marketing. E o Léo ainda não quer. O Léo é VP. VP geral, né? né? Acima é o geral e ele foca muito nas regionais também, nas ações das regionais. Matriz e regionais. Até para dar a mesma cara para tudo, né? É aquele negócio meio matricial, não é? Não tem um modelo meio... Mas é entender a característica regional e o potencial de cada região. E se for parecido, padronizar, pô, tá parecido, agora se for diferente, saber que tem que ser diferente o modelo. A gente poderia ter quebrado forte a cara lá em São José se a gente não tivesse agido rápido e mudado o modelo. Lá o modelo é bem diferente daqui. Lá eu não tenho 15 grupos de debate com 15 perfis de executivos diferentes com membership. Eu nem tenho membership lá. São José só se vende conselho, que é um grupo de presidentes. Só se vende conselho e C-level, que é empresas menores, mas que é um diretor industrial, é um gerente, um country manager, entendeu? Então tem 2 grupos lá só. E quantos WTCs tem hoje? São 4 filiais de uma matriz, né? São Paulo, que é a matriz, aí tem São José dos Campos, BH, Brasília e Curitiba. Perspectivas é até 2015 a gente ter 15 filiais abertas, só que eu preciso formar jovens para que eu possa abrir filiais, ou para que o Diego possa abrir filiais, ou para que o Luiz, o outro Luiz, possa vender. É justamente essa pergunta que eu ia te fazer. Ou para que o jovem possa ir, para que a Rafaela no futuro possa ser uma pessoa que abra regional, mas ela precisa ainda passar por outros desafios, né, aqui dentro. É justamente isso que eu ia te perguntar, assim, qual que é o papel do programa de formação dos jovens talentos, jovens executivos, jovens trainees, a nomenclatura importa pouco, qual que é o papel deles nesse processo de expansão, quer dizer, que é um processo de expansão muito rápido. Eu me lembro bem, até 2007 a gente tinha São Paulo, tinha Santos, mas que era completamente diferente. Era um restaurante e acabou. Então assim, de 2007 para cá, em coisa de 5 anos, hoje são 5, né? Uma matriz e mais 4, e até 2015, em 3 anos, a ideia é abrir mais 10. Né? E como é que você faz isso? Como é que você põe pessoas treinadas, qualificadas? Você tem que ter uma base de formação de jovens, a ideia do programa de formação de jovens era essa. A gente perdeu tempo e talentos por 2 anos, porque a gente criou um programa bacana que realmente forma jovens, mas que não retia jovens. Por quê? Só tinha São Paulo. Só tinha São Paulo e não tinha mais lugar para as pessoas subirem aqui dentro. Não tinha espaço para elas crescerem. Agora que a gente tem 15 filiais, 10 filiais a serem abertas, fora 5, aí tem espaço para o jovem crescer. E aí completa o que faltava no programa de formação de jovens executivos, que é formar o cara e dar o desafio para o cara. Ter o espaço para o cara crescer. Eu tenho 2 gerências hoje que estão vagas, porque eu não tenho jovem formado para... E olha que eu formo jovens todo semestre e trago 20 a cada campanha. Ou seja, a formação desses jovens está extremamente conectada, está super intrínseca à expansão da própria empresa, à expansão do próprio serviço. Com certeza. A estratégia de expansão. É uma estratégia que é sustentável até enquanto a gente estiver em franca expansão. A partir do momento, a gente já está até pensando lá na frente, né, daqui a 10 anos. Quando ela não tiver mais filiais para abrir, não tiver para onde expandir, porque até Cuba é do Gilberto, França, Paris é do Gilberto e Portugal também. Portugal agora não vai mexer, né? Mas Paris e Cuba eles vão começar a mexer já. Paris está construindo o hotel do lado do Charles de Gaulle, 1.200 apartamentos. É gigantesco. Então, ainda tem campos para crescer fora do Brasil também. Agora, a partir do momento que estagnar a expansão, aí eu tenho que mudar o modelo de negócio. Aí eu tenho que mudar o programa de jovens, tenho que mudar o tamanho do programa, a agressividade dele. Por enquanto a gente está ajustando e está mantendo o tamanho e a agressividade porque a gente precisa de mão de obra. Cara, todo mundo aqui é muito jovem, eu tenho 28 anos, entendeu? Eu sou o diretor geral de São Paulo praticamente. Né? Então a Rafa, que é meu braço direito no comercial, tem 20, eu tenho uma outra jovem que é gerente de eventos que tem 24, 25 anos. Então
a faixa etária é muito baixa, o que é interessante, porque já é uma empresa que nasceu, já vai crescendo como uma empresa geração Y, porque as lideranças são Y. Por um lado, tem todo o problema de faltar maturidade, de errar muito às vezes por não ter maturidade, ter falhas no planejamento, por não ter muito cabelo branco aqui dentro, o presidente ser muito jovem, não ser um cara de gestão, ser um cara perfil de investidor, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente se propõe a fazer um programa de formação de jovens executivos, a gente tem sucesso em alguns pontos e a gente está ajustando para ter mais sucesso na retenção dos jovens, porque é mais fácil reter jovens se você é jovem, se você tem um espírito jovem na empresa, né? Se a empresa é Y. A gente tem uma empresa Y. A nossa ideia agora é abrir todas essas paredes e ter uma empresa parecida com o Google, aqui, tudo aberto, você vê o cara lá do outro lado, nada de parede, nada de... é só mesa, cadeira e todo mundo muito próximo, entendeu? Então como era lá no 26º no começo, entendeu? Então isso faz a diferença, até porque a gente sabe que 76% dos caras permanecem no emprego que estão, principalmente os jovens, por conta dos contatos e relacionamentos pessoais que ele tem aqui dentro. Não é remuneração, não é... Que é isso que eu ia te perguntar. A retenção, a estratégia de retenção de vocês não é baseada em remuneração, quer dizer, até pelo próprio perfil da empresa e pelo próprio perfil dos próprios executivos, jovens executivos, que são, em sua grande maioria, estagiários, etc. e tal. A remuneração não é o principal fator, até porque no mercado você vai encontrar empresas que vão pagar muito mais e vão oferecer benefícios, etc. Do mesmo ramo, como câmaras de comércio, empresas de eventos e tudo mais, pagam quase 2 vezes o que a gente paga. Então assim, qual que é o apelo, né? Como é que você segura essas pessoas aqui dentro e o que você oferece para elas fiquem aqui? Sim. Porque isso é uma escolha muito pessoal da pessoa. Com certeza, né? com certeza. Eu diria que são algumas coisas, né? A primeira coisa é aprendizado, a chance de você ter toda a liberdade e autonomia de liderar projetos e de fazer sozinho, que outras empresas não te dariam essa autonomia para você aprender. Você aprende mais rápido se você tem que se virar para fazer. Então isso é algo que cria um ambiente desafiador. E ter um ambiente desafiador também é um fator forte de retenção, porque o cara às vezes ele vai entrar numa Coca-Cola, puta de um estágio, um programa completo, com planejamento de carreira, só que durante os 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, ele vai ter que tirar cópia, ele vai ter que ser operacional, vai ter que fazer departamento pessoal, contabilidade e administrativo. E o cara, hoje em dia, todo mundo é ansioso, impaciente, é Y cada vez mais. Se ele tem uma chance, ele vê que ele tem a chance de crescer mais rápido, mesmo que ele vá ganhar menos agora, ele entra de cabeça. Então isso é um fator de retenção, faz parte da nossa estratégia inclusive. Ele enxergar a cenourinha lá na frente de que ele vai, apesar dessa analogia da cenoura ser péssima e arcaica, vai fazer com que ele continue, porque ele enxerga que realmente tem espaço, tem vaga, não é que nem ele está na Coca-Cola, ele olha lá pro diretor, o cara tem 50, 60 anos, faz 20 anos que ele está naquela cadeira e a saúde do cara tá bombando, o cara é esportista. Ele fala, meu, fudeu, nunca vou ser diretor dessa empresa. Agora ele chega aqui, vê a mim, vê o Luiz, vê os diretores jovens e fala, porra, não tem espaço. Dá para eu crescer, dá para eu me tornar um executivo, fazer carreira aqui dentro. Ou seja, o que o clube, o que o WTC oferece mais para os jovens é a oportunidade. Quer dizer, efetivamente a experiência é a oportunidade muito mais do que qualquer outro tipo de benefício. E o nome, né, cara? Tem um status de se trabalhar no WTC, você sabe disso, Luiz, você já trabalhou aqui, então, por mais que você não tenha um mega salário, tem os benefícios de estar num complexo que tem todo o luxo, tem toda a infra, que era muito precário no começo, hoje é bem melhor do que era, mas os benefícios já começam a melhorar, principalmente para alta gerência e diretoria já começam a ter vantagens que nem passava na cabeça dos gestores no começo. Quais? Você coloca, por exemplo, os diretores têm academia no Hilton, os diretores têm moradia bancada pela empresa, há 2 quadras aqui morando no Brooklyn, eu sou um desses, tem participação nos lucros trimestral, você tem sociedade na empresa. Eu tenho uma porcentagem da unidade de São Paulo e da filial que eu abri eu tenho uma porcentagem maior, entendeu? Que eu abri São José. Então a gente tem vantagens que, stock options aí, que as empresas poucas oferecem, as que oferecem é ínfimo, né? Não é um negócio significativo. Então a gente começa a encorpar mais aí o rol de benefícios. A gente tem toda a parte de
poder utilizar salas para fazer reuniões, usar a infraestrutura do hotel, poder promover almoços aí com os clientes, são coisas que não é. E deixa eu te perguntar assim, nessa questão do nome que você falou, né, da força do nome do WTC, inclusive para currículo, né? Quer dizer, isso é uma formação de currículo, porque enquanto você está aqui dentro, muito bem, o nome importa pouco para você como profissional separado do clube, né? Separado do WTC. Mas quer dizer, do que você conhece do pessoal que saiu, e evidentemente, por serem jovens, o vínculo acaba sendo bastante grande, né? Você se aproxima das pessoas, o que é muito interessante porque a realidade é muito parecida, né? O pensamento é parecido. Não há choque de geração, o que é muito interessante. Você tem os gaps que você falou, mas por outro lado você também tem um desenvolvimento mais com uma fluidez melhor, né? Porque as pessoas pensam igual, não existe uma diferente pensamento. Nessa questão, exatamente, uma divergência, esse tipo de coisa. Nessa questão da força do nome, né? Do pessoal que saiu, qual que é a reação que eles têm? Quer dizer, o que eles trazem para vocês depois de contar como é que foi participar de um processo seletivo em outra empresa, como é que eles se enxergam junto aos colegas dele, até quem participa, quem está hoje como trainee, como estagiário, como jovem executivo, como é que é a relação dele com os outros colegas de sala dele, por exemplo, quer dizer, como é que ele se identifica frente aos concorrentes dele de mercado, quer dizer, como é que funciona isso? Eu diria que assim, se eu pegar Desculpa, aqui, só para sintetizar, como é que ele se enxerga, os colegas dele se enxergam, como é que as empresas o enxergam, quer dizer, como é que funciona isso? Vamos lá. Os colegas sempre, desde que o jovem começa aqui, como a gente dá um banho de loja de corporates, de mundo dos negócios, entrar, o cara começa a ter contato com os C-level, os presidentes de empresas com 20 anos de idade. Ele conhece o presidente da empresa, o presidente da empresa conhece ele pelo nome e ele tem um contato próximo realmente com essas pessoas. Por isso ele amadurece mais rápido, profissionalmente falando. Então, o pessoal de uma sala de aula, por exemplo, de um universitário desse, olha ele chega lá de terno, porque ele veio do trabalho direto, chega de terno e gravata. Nos primeiros dias, com certeza, eles tiram sarro, porque é um cara que está no segundo semestre, ou no terceiro semestre de faculdade. Pô, você veio de terno na faculdade? Eu falo, não, cara, eu estou trabalhando. Só que passa um tempo que eles estão vendo o trabalho do cara e começam a ver como ele está amadurecendo, ele se torna referência para o mundo dos negócios e para corporate da sala, a ponto de professores chegarem e perguntar, como é que é lá na Unilever? Você que estava com o Sérgio, que é diretor de RH da Unilever, um dos 4 diretores daquela gigantesca operação, o que o Sérgio falou sobre tal assunto, fulano? Falou, não, olha cara, eu tive com ele realmente falou, o RH é complicado, ele dividiu em 4 pedaços e tal. Então, ele se torna assim até colega dos professores, que são empresários em sua maioria, e dos colegas tem ele como referência. O pessoal começa a perguntar, pô, vou investir na bolsa, que empresa que você está sabendo aí no mercado? Para mercado, ele se torna referência de mercado. Para os jovens, a visão dos jovens e dos colegas de sala. A visão dele, ele se enxerga como um cara mais preparado para o mercado. Porque aqui acaba sendo quase que um primeiro emprego dele. Como é o primeiro emprego, ele já tem uma puta de uma batelada de pressão, de meta, de saber lidar com situações adversas, ele se sente muito mais preparado. Eu diria que é uma covardia eu pegar qualquer jovem que passou pela campanha 6 meses e teve sucesso. Tem uns que entraram e não tiveram sucesso, mas não se adaptaram porque é difícil mesmo, né? É porrada, pauleira. Mas o cara que entrou e foi bem, eu colocar em qualquer processo seletivo de qualquer trainee de multinacional, é covardia. O cara nada de braçada. Nada de braçada. Ele sabe o que ele tem que demonstrar, ele sabe ser aquilo que ele tem que demonstrar, e numa dinâmica de grupo ele se destaca sempre. É muito difícil ele não chegar numa entrevista final. Ele pode não ser contratado por aspectos técnicos, por questões psicotécnicas, mas comportamental é difícil. A não ser que não adeque a vaga. Mas se for uma vaga ligada ao que ele aprendeu aqui dentro, ele vai nadar de braçada, cara. Eu consigo aqui, se eu pegar o meu LinkedIn aqui e olhar 50 jovens que já passaram aqui, a média foi de 50 por ano, nos 5 últimos anos. Se eu pegar 50, uma amostragem de 50, eu tenho certeza que no mínimo 70 a 80% desses caras estão bem colocados em cargos que eles querem estar nessa fase de vida deles, nas empresas que eles escolheram estar. Então, pô, vou lembrar aqui, cara, tem gente que foi pra Jaguar, tem gente na Unilever, tem gente na Fiat, tem gente que virou Headhunter, tem uns 3, 4 que viraram Headhunter, que estão tendo muito sucesso com isso, são Headhunters com 27, 26 anos. Tem gente que virou empresário e está ganhando uma nota com micro franquia.
tem gente que virou gestor de atendimento de agência, porque fazia marketing e tal. Cara, se eu rastrear aqui, tem gente que está em banco de investimento, tem gente que está em banco. Cara, os caras Isso pesa muito, inclusive, até para você dar manutenção, né? Para você atrair novos candidatos e cada vez candidatos melhores e, inclusive, retê-los. Eu já tive reunião motivacional que eu peguei 10 caras que já foram trainees, foram até o final, coloquei a foto deles e mostrei, ó, esse cara aqui foi os 6 meses, fez o trabalho dele, foi bem, olha o que ele é hoje. 2 anos depois, ele é gerente comercial do peixe urbano. Então a gente tem essas referências muito próximas. E o cara, a gente tem um ditado aqui, né, que é quase que uma máfia do WTC, a campanha. Vira uma irmandade, porque você pode sair do WTC, mas o WTC não sai de você. Os caras estão sempre em contato com a gente, sempre vêm aqui visitar, querem o bem da empresa. Entendeu? E isso que já gerou um negócio, quer dizer, esse tipo de coisa já gerou, por exemplo, um cara que era o executivo que associava, se tornou um executivo associado do clube. Várias vezes. Você foi um desse caso. O Pandeiro foi um que foi para uma empresa e se associou depois pela empresa porque ele estava liderando o projeto. A gente tem um cara que está em Belo Horizonte, que ele é o gerente da filial de Belo Horizonte, mas ele é de São Paulo. E ele patrocina os eventos do WTC pela filial dele na BH, que é o Emeric, Rafael Emeric. Cara, são vários os casos. Ou direto ou indiretamente que trouxeram negócio porque eles são embaixadores do WTC no mercado. Então por isso que o turnover, até por um lado, a gente se enxerga como uma maneira de divulgar o WTC, né? Porque esse jovem ele sempre vai enxergar com muito carinho a experiência que ele teve aqui como uma universidade, uma escola mesmo que ele teve de vida real, né? de programa do início de carreira. Né? E como que vocês identificam